Brigam vida inteligentes. E o corotinho na lista do Bruno. Você vê, o cara vai lá, estuda pra caramba, põe um satélite no espaço. Pelo e o cara guardei o nome, Corote. Eu imagino ele dando nome pra planeta, pra missão. O cara tava assim, né, tomando um corote, cara. Legal. Boa. André, bom dia. Bom dia, tudo bem? Corações e mentes no ar. André, hoje o tema tem tudo a ver com essa tudo última... a ver. Comentário que deu no vilão. Exatamente. Vida extra. Telefone Minha Casa. Minha Casa. O Marcelo Emílio, né? Desculpa aí, Marcelo. Desculpa, professor. Eu me liguei no nome só. Parabéns. Sensacional. Não, na verdade, o COROT. COROT. É a missão lá da Agência Espacial Europeia. Então, legal, vamos lá. Desculpa, professor. Tudo bem. André Worms. Oi. Vamos falar de vida extraterrestre hoje? Vamos, até eu vou falar aqui em nome da Quantum Docs. A Quantum Docs está trazendo aí no próximo dia 30 o Sérgio Sacani, né? Achei que você ia trazer um ET, pelo amor de Deus, é só o Sérgio. Inclusive o Sérgio Sacani tem ETzinhos de Varginha. Ele tem. Teve souvenir na época. Tem, ele vai trazer os ETs de Varginha dele. Meu Deus. Os ETzinhos de Varginha. Meu Deus. Não, então, baseado nessa história, tem muita gente lá perguntando lá nas nossas redes sociais o que existe mesmo. Alguns falam, o Sérgio Sacani não vai falar que existe porque ele sabe que não existe, mas será que ele sabe? Eu não sei o que ele vai falar, na verdade. Mas daí a gente trouxe essas perguntas para a gente dar uma conversada aqui nas nossas redes também para ir diluindo esse assunto, né? Mas essa é uma pergunta que acho que acompanha a humanidade desde que a gente se tornou um pouquinho mais inteligente, né? E essa pergunta é se a gente está sozinho nesse universo ou não. Até essa que o professor Marcelo Emílio colocou aí é uma distância de 1 milhão e meio. Que é o ponto de observação. Você vê que loucura, o melhor, né? Ele é o melhor ponto de observação do espaço profundo. Eu acho que é a mesma coisa que a gente sair aqui do centro de Curitiba e ir para sei lá, Campo Largo, Quatubá, sei lá. Quatubá, Pico do Anhangaba lá. Isso, é uma observação melhor, né? Se tem menos luzes, coisas assim. Mas é uma pergunta que a gente fica... desde as épocas antigas a gente tem essa nossa... psique, né? Se a gente está sozinho ou não. A Voyager, né? Já passou 25 bilhões de quilômetros. Então, imagine. Imagina o tanto de Uber que dá isso. 77. Imagina. Eu sou... 77 que ela está voando. Quando eu tinha 1 ano, ela subiu. Olha só, imagina que ela já viu, né? Nossa, o que eu já vi também, André, vou te contar, mentira. Então, então vamos lá, nossa breve histórica aqui do nossa questão de vida extraterrestre, essa questão de até a mitologia antiga e a ficção científica sempre estão ligados nessa área, né? A gente sempre vê filmes sobre isso e da mitologia antiga. Tem um livro de um cara chamado Rupert Sheldrake, que foi um cientista bem legal da época de 50, 60, e ele descobriu um povoado lá na África chamado de Dogons. Acho que eu já comentei aqui, mas os Dogons eram uns caras que tinham umas cavernas, e dentro das cavernas tinha aqueles desenhos rupestres, só que os caras estavam num nível altíssimo, eles não tomavam mais corote. eles já era bons drinks. Já era bons drinks. Já era um whisky bem destilado, sei lá. 12 anos. Os caras tinham lá na parede deles desenhos da constelação de Sírios. Então eram desenhos bem rupestres, assim. E daí os caras começaram a perguntar, mas por que os caras desenharam isso? E esse Rupert Sheldrake foi lá, fez essa pesquisa. Aí colocou esses desenhos nos dados dos computadores naquela época, mais modernos naquela época, e viu que realmente era a constelação de Sírios, que Sírios não sei se vocês sabem, mas as Três Marias lá é a constelação de Órion. Órion é ali, né? As Três Marias é o cinturão dele, né? É o cinturão de Órion. Tem as Três Marias e um pouquinho abaixo do lado esquerdo tem Sírios. Só que Sírios são 2 estrelas juntas, é Sirius A e Sirius B. A Sirius A, nossa, acho que é umas 10 vezes maior que o nosso Sol. Ela é a mais brilhante. E é mais brilhante do crepúsculo ali. Quando você está chegando no crepúsculo, ela aparece ali.
E é gigantesca a Sirius A e a Sirius B. E os caras perceberam que era a mesma rotação ali, o mesmo desenho que os caras fizeram na caverna, era a mesma, exatamente a mesma. Inclusive na computação, o desenho do computador ficou igual ao desenho da parede dos caras. E os caras pensaram, mas como isso? Como que os Dogons sabem dessa conexão, né? Como que eles têm isso? Daí só pode ser informações que eles recebem, né? Como é que você vai dizer uma coisa do nada, né? Então eles tiveram essa posição que poderia ser um contato com alguém que mandou esta informação e eles começaram a desenhar isso. E, lógico, desde as épocas antigas, os maias também tinham essa conexão de constelação com as estrelas, sabiam que tal coisa ia acontecer em tal época, tal. Eles tinham os maias eram mais ligados na constelação e nas questões da Lua, né? Das fases da Lua. Então, o calendário deles era mais ligado aos 28 dias da Lua, as fases da Lua. Então, eles não tinham esse calendário nosso de 12 meses, o dele era de 13 meses, de 28 dias, e eles consideravam o dia 25 de julho como dia fora do tempo, que daí porque daí dava certinho os 13 meses do ano, né? Em comparação aí com o nosso. Veio o calendário gregoriano, bagunçou tudo, deixou um mês com 28, outro com 30, outro com 31. Isso. E aí deu tudo isso. Deu tudo porque isso. eles lidavam com agricultura, né, André? Sim, então as fases lunares, elas são muito importantes, né, para quem lida com isso. Sim, e aliás, muitos ciclos biológicos nossos também, sim, né? São os 28 dias. Exatamente. Eles até Planilha no Excel. Isso, tu pulou tudo ali. Pula para a linha 300. Júlio também foi só para o ego do Júlio César, né? Julho, exatamente. É bem isso. Até porque se você perceber, acho que a gente já falou aqui no dia 1º de abril, se você perceber, outubro, 8, quer dizer, né? setembro é 7, outubro é 8, 8, novembro é 9. Dezembro assim é vai. 10. E eles antigamente eles consideravam que o ano novo realmente começava em abril. Então, por isso que o dia dos bobos, o dia 1º de abril é considerado o ano novo. Para alguns, naquelas bagunças que fizeram, se tornou meio que um ano novo. E, se você for pesquisar, como eu vou falar aqui, mas pesquise, faz um certo sentido. Se você for pesquisar o dia 1º de abril, por que 1º de abril seria um novo ano? Bom, mas vamos voltar à nossa especulação aqui da vida extraterrestre. Vamos voltar. Esse ano, do ano passado até esse ano, não sei se vocês perceberam, no final do ano passado teve bastante avistamento de OVNIs lá nos Estados Unidos, aqui um pouquinho no Brasil, na Europa e tal. E eles começaram a usar um nome chamado UAP. Então agora tem OVNI e UAP. O UAP é uma anomalia, na verdade. É que eles mudaram o nome porque eles observavam muitos objetos voadores não identificados e observavam também muitas anomalias não identificadas, né? Até como vocês lembram que tinha parecia um dragão voando, parecia um cara vestido de roupa voando no céu e parecia uma anomalia. Daí, por isso que eles começaram a usar esse termo UAP. Então agora, se você ouvir OVNI ou UAP, é quase a mesma coisa, só que um é objeto não identificado e o outro é anomalia não identificada. Isso se tornou bem popular, né, essas visões que a gente teve no final do ano passado. Várias. Até a gente teve meio que não é coincidência não existe, mas no ano passado, exatamente de 2023 para 2024, houve aquela invasão de seres lá naquele shopping, né, de Miami, lembra? Que parecia que os caras estavam escalando, eram seres gigantes, daí deu um monte de polícia, bem no dia 1º de janeiro do ano passado, e do ano retrasado. E desse ano foi o avistamento de vários OVNIs aqui na Ilha do Mel viram também, né? Então uns gigantes, né? Viram uns gigantes andando por lá. São aparições que vão formatando essa nossa ideia de se a gente está sozinho ou não, porque seres desse jeito são seres que não parecem não ser daqui, né? Então a gente sempre busca algumas motivações humanas para essas buscas. Mais curiosidade científica, né? Para entender a origem e a evolução da vida. Outras são implicações filosóficas e existenciais, né? Qual que é o nosso lugar no cosmos, afinal de contas. E a esperança de resposta para essas questões humanas. Mas essas respostas não vão vir se você não buscar, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Se você não for atrás, ela não vai vir. Aliás, muitas pessoas acham que os seres extraterrestres
vão vir aqui e nos salvar. Mas salvar do quê, né? Salvar das nossas próprias caquinhas, né? Não vai ter essa questão, porque os extraterrestres... A gente tem uma ideia meio fantasiosa que os extraterrestres são inteligentíssimos só porque eles têm tecnologia. A tecnologia, ela existe em vários cantos do universo, seres mais, não que sejam inteligentes, mas mais evoluídos tecnologicamente, têm mais concepção tecnológica, conseguem criar máquinas mais tecnológicas que fazem eles, sei lá, atravessar o universo. E não que eles sejam mais inteligentes, e não que eles sejam mais bonzinhos ou mal, né? O bem e o mal é só um julgamento seu, né? Então eles têm essa tecnologia, voam por todos os cantos do universo, ou se transportam, né, por todos os cantos do universo, e eles não são mais inteligentes só por causa disso. Então essa história de eles vão vir nos salvar não faz sentido. E tem que saber se eles querem vir nos salvar também, né? Tem essa, né? Ou eles estão esperando a gente lá salvar. Então, olha, vai deixa eu dar um recado para vocês. Não espera muito, não espera muito, não. Mas, André, esse fascínio, né, que o ser humano tem por discos voadores, aliens, né? Os clássicos encontros do terceiro grau e tal. Isso a gente pode colocar dentro do inconsciente coletivo também? Pode. Essa questão de por que a gente tem tanta necessidade de pensar que tem que ter alguém, né? Eu acho que um pouquinho uma questão egóica daí, né? Porque a gente não consegue cuidar de nós mesmos aqui no planeta e colocamos para fora essa... aquilo que você falou agora, um dia eles vêm salvar a gente, eles vão dividir tecnologia e tudo mais, né? Enquanto a gente ficar brigando pelo território um do outro e se matando futilmente, eu acho que não vai fazer sentido, né? E é bem isso que você falou, o inconsciente coletivo que insere isso em toda a humanidade e a gente fica nessa batalha interna e não se descobre. Eu acho que tem primeiro se descobrir aqui no planeta e depois ir atrás de informações. Com essa corrida tecnológica que a gente está tendo, de repente, aí a gente consegue... É uma busca científica, né? Não só mística, mas científica também, claro. Eu estava fuçando aqui, eu achei o tal do sinal WOW, que tem a ver com extraterrestres, né? O sinal é considerado o melhor candidato para um sinal de rádio supostamente enviado. Bruno, tem radialista lá na colônia. Meu filho. Não tem emprego lá. Meu filho, porque até lá, Andrezinho, apesar de... Ainda continua um mistério, mas ele é considerado o melhor até agora. Isso foi em 15 de agosto de 77, gente. E foi feito pelo SET, que é uma equipe de cientistas do Institute Search of Extraterrestrial Intelligence. Eles são um tipo de uns observadores de contatos alienígenas, assim. E esse UOL foi um dos contatos mais eficientes e mais precisos que eles tiveram naquela época. Foi claro, foi um UOL mesmo. E o que eles falaram, gente? Eu tô curiosa, que tem até o vídeo, depois eu vou dar uma olhada. É legal até pesquisar, tem vários vídeos falando disso. Mas foi mais um uau mesmo. Ele falou uau. Tipo, uau. Ou tipo, eu acho que eles estavam dizendo uau, vocês conseguiram escutar a gente? Até que enfim, né? Olha, ficaram admirados. Até que enfim. Ou então eles, uau, existe vida lá. Estamos conseguindo achar os ET. Mas são serizinhos, parecem uns insetos. Né? Eu vi um seriado esses dias que o cara falando que nós somos insetos. É mesmo? Eu quero ser uma joaninha. Já estou escolhendo aqui. Estou escolhendo. Porque tem muita pesquisa em cima disso, obviamente, né? Tem. E o universo também é aquela coisa, pensa-se assim, nossa, está em expansão, né? É infinito, então assim, cada vez a gente quer ir mais longe para tentar achar de repente um segundo sol, né, Catela? Sim. E aí, né, pensar que pode existir um outro sistema aí que abrigue também, né? Sim, e agora tem duas questões, uma é paradoxal. Primeira questão, como que você vai descobrir coisas do universo apenas na terceira dimensão? Nós estamos na terceira dimensão, nós construímos naves em terceira dimensão. Os satélites que o James Webb, esses troços foram conseguidos... 3D. Foram construídos em 3D, então eles vão ter um limite. Porque não existe só a nossa dimensão, né? Você é muito bobinho para achar que existe só a terceira dimensão. Então, tudo que você for ver através da James Webb e de outros satélites vai ser só em terceira dimensão.
mas existe a quarta, quinta, sexta, oitava, sei lá, que não será visto por nós. Então, é uma questão a se pensar. E a outra questão paradoxal é: o universo está em expansão, mas em expansão do quê? Tem o paradoxo de Fermi, né, que você já trouxe, inclusive, aqui, Isso. né, que ele coloca assim: tem tantas oportunidades de vida surgir porque a gente não tem sinal, né, de outras espécies inteligentes. Quer dizer, é uma contradição, né, entre a alta probabilidade de existir e a falta de evidência. Você fica naquela, nossa... Então, daí a gente entra nessa questão: será que a gente não está vendo em outras dimensões que esses seres talvez se comunicam em outras dimensões em sonho, que a gente não vê, em percepções em intuições, insights. Depois do corote, Então, depois do corote, tem ver, vai, nossa. Se transforma. Nossa, vai até o fim do universo e volta. Tem gente que tem essas viagens astrais. Tem gente que sem corote também consegue, isso né? é verdade, vai longe. A expansão mental, digamos assim. Então são essas questões que dentro dessa questão da terceira dimensão, a gente vai ver coisas só até a terceira dimensão. E outra, qual que é a capacidade de nós em terceira dimensão poder fazer uma viagem interestelar, assim como aconteceu no filme Interestelar, em que as pessoas quase perdem o corpo ali daquela transformação de dimensão, de fazer viagens à velocidade da luz. Não sei se chegar perto do horizonte de evento. Isso, eu não sei até que ponto o nosso corpo de terceira dimensão aguenta isso. Né? Eu acho que não aguenta. Por isso que é só uma ilusão, é uma fantasia, uma ideia, não que seja concluída, porque senão mandariam pessoas dentro desses satélites, né? Ou dentro de outras naves que pudessem atingir velocidades incríveis. Até não sei se vocês sabem, as velocidades dos satélites são gigantescas, né? A Voyager acho que alcança 78 mil km por hora, imagina. Nossa, eu ia poder dormir até 1/6, né? Se eu visse de Voyager, cara. Isso, ia chegar meio torta, né? Mas tudo bem. Então, e existe aquela teoria do Einstein da relatividade, né? Que se você for como você, Flávia, e voltar para cá, para a Terra, como... Jovem. Vai voltar jovem. Isso eu acho assim, é o botox do universo, Esse é o botox, né? Você não envelhece lá, né? Mas perde massa óssea. Tem essas coisas. O coração meio que fica doentinho, né? Mas você fica jovem. Você fica jovem. Jovem. Muito bom. Será que os ETs são jovens? Se aparecesse um no seu quarto, André, então, a primeira coisa que você perguntaria para ele? Eu perguntaria: cara, o que você está fazendo aqui? Pelo amor, o que você veio fazer aqui? Por quê? Eu. Então, porque eu. Existe essa questão, né? De, por exemplo, chegar uma nave aqui no planeta, descer e o cara aparecer para alguém, o que você vai falar, né? Ele vai falar: me leve a seu chefe. Mas quem que é o teu chefe? Aí o Bruno ia falar: peraí que minha mulher tá lá dentro de casa, eu te apresento. Já te apresento. Ele ia falar: só um minutinho. A senhora aceita um cafezinho, alguma coisa? Exatamente. Só um pouquinho que eu vou chamar ele. Você que é líder? Então. O que você perguntaria, Bruno? Eu? Porra, mano. Eu ia falar assim: até que enfim, né, colega? Porque a gente tá aí queimando a mufa há anos e o senhor resolve só agora dar as caras. Agora, viu? Mas A Manu é fã de Star Wars. O que você perguntaria, Manu, para um ET se ele aparecesse agora aqui? Nossa, eu acho que eu nunca parei pra pensar. Acho que a primeira pergunta seria: por que aqui? Por quê? Mas... Bem-vindo, amigão. Vendo, claro, né? O mundo de Star Wars seria se tem humanos lá, algo parecido com humanos. Tá. Legal. Boa pergunta, né? Você faz Pix? Você faz um Pix, cara? Não, eu acho que lá dinheiro nem existe. Eles já estão assim numa... Tem um episódio de Star Trek, não Star Wars, que uma nave do Star Trek desce na Terra, né? E os terráqueos, com essa mania de dinheiro, olham para a nave e falam: meu Deus, cara, que nave gigantesca, quanto custou isso? Daí o cara fala: não, a nossa economia não é igual a de vocês. Então esqueça, não tem essa pira de... Elon Musk lá seria só mais um. Só mais uma fila do pão. Exatamente, não tem como chegar nessa ideia. Lógico que a tecnologia em máquina, tecnologia que inclui daí a questão econômica, financeira, social, cultural, que vai
se tornando mais futurista e mais... Olha, uma coisa que eu gosto muito, eu não sei, eu vou te ser bem sincera, André, eu não sei ainda, sabe? Eu gostaria muito, assim, de ter a honra de estar na lista VIP deles e eles me né, falarem, mas eu sou muito São Tomé, cara, tenho que ver para crer, sabe? Mas assim, não desacredito na vida, porque vida, né, é uma coisa muito ampla, para um micróbio, uma ameba é vida. Mas essa vida inteligente, assim, eu gostaria muito que eles aparecessem para mim. Porque eu acho muito legal o agroglifo, por exemplo. Já entrevistei um professor, assim, ele é maravilhoso e ele estuda muito os agroglifos e tal. E até então eu era cética 100%. Depois da conversa com ele, algumas coisas eu falei, poxa, dá para pensar nisso com menos ceticismo, né? Sim. E ele é especialista nos agroglifos, né? Que são aqueles desenhos que aparecem nas plantações. E ele falou assim, quando você chega perto daquilo, você percebe que não é queimado, não é marcado, ele é deitado. A plantação deita, queima-se um pouco por cima, mas a raiz permanece intacta. E os aparelhos realmente, eles param de funcionar quando chega lá. É louco, né? Muito louco isso. E tem uma pesquisa que fala que geralmente os agroglifos são encontrados onde existe embaixo da terra tem muito quartzo. Então tem muito quartzo, por isso que na Inglaterra tem muito agroglifo, né? São coisas assim. Escócia, exatamente. É um local que mais tem visões de e fica achatada a plantação, não queima, não, tipo não deitadinho. Assim. Não amassa, né? Ela engraçado que elas amassam para a mesma direção. E a perfeição, né? E é perfeito, né? Que é feito, é lindo. Aí fala, o trator que faz, não é, meu filho, o trator não é. Se fosse fazer um trator do dia para a noite, ia ser muito... Nossa, então, imagina isso quanto é tempo algo ia que demorar. me desperta uma certa curiosidade aí, sabe? Então, mas você falou dos ETs, que tal se você está do lado do ET e não sabe? Ah, não, isso diz que tem, o professor me falou isso. Que eles estão aqui e geralmente, características, atenção você que está aí do lado do seu amorzão. Exatamente. Quem sabe ele é eles não têm consciência, que são, nem todos, né? Pelo menos foi isso que o professor falou. Eles são geralmente muito altos, são pessoas bem altas, todos jogam vôlei, mentira, não tô brincando, né? Então, assim, são pessoas muito altas e a feição mesmo, assim, o rosto, ele é um pouco diferente, assim, a simetria do rosto. Geralmente muito bonitos, né? Atraentes de alguma forma e também bem inteligentes. Sim. Eu já sei que eu não sou. Porque acho que foi nos anos 90, lá no Canadá e Estados Unidos, fizeram um simpósio e os caras que estudam essa área de ufologia falaram que existem já na Terra, naquela época, 57 espécies de alienígenas que já alienígenas que já convivem com a gente. Então, tem 57 raças. Um monte. Então, imagine. Como diz nosso querido Couto, alienígenas. Imagine, 57 raças de alienígenas já existem aqui no planeta. Então, imagine. Aí tem aquelas pessoas também que falam que já estiveram próximos, já foram Sim, abduzidos. tem contatos, né? Tem contatos, às vezes são abduzidas ou tem contatos, né? Ou é convidado. Ou é convidado, né? Daí eles chamam de contato, né? O abduzido é aquele cara que não sabe nada e foi abduzido. Sumiu e nunca mais ninguém encontrou. Daí acorda 700 quilômetros longe, numa praia caída, sem roupa. Eu ia ficar bem bravo, André. Eu ia fazer um estardalhaço lá no país, lá no planeta deles. Eles iam me devolver, assim, ó. Jogava aqui na Terra de novo. Porque eu não gosto de ser obrigada, entendeu? Eu não gosto. Então, me convida, a gente pensa, toma um café, vamos ver o que é bom, o que não é. Quero saber das coisas. O que eu ganho com isso, qualquer contrapartida. Né? Frio no seu lugar? Não quero. Próximo. E até trazer uma curiosidade cinematográfica dessa questão das espécies de alienígenas. Quando saiu o ET, o extraterrestre, o ET, numa parte que ele tá escondidinho, ele vê o Yoda e ele fala casa. Aí o George Lucas colocou a espécie do ET em Star Wars como uma espécie de alienígena lá. Ah, legal, é bem isso. E o mais incrível é que até poucas pessoas sabem, é que o roteiro do Star Wars foi escrito em 6 horas. Todos aqueles 3 filmes foram escritos em 6 horas. Corote. E foi bem na mesma época que ia sair Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Isso. Eles
né, os dois diretores estavam, não, o seu vai fazer mais sucesso, o seu vai fazer mais sucesso. Eles combinaram que 10% do lucro de cada filme iria pro outro. Olha só. E o George Lucas, na época, ele foi muito revolucionário, porque ele falou para as empresas, assim, Star Wars foi negado muitas vezes por ter, né, guerra no nome, contexto histórico. Ele falou que ele não queria nenhum lucro de bilheteria. Ele só queria do merchandising, de boneco, camiseta. Imagina o quanto que ele não ganhou com isso. Só de boneco e camiseta. Imagina. Até hoje, né? Mas sabe o que me faz desacreditar um pouco? É essa questão da aparência, sabe? Essa coisa muito lúdica, assim, muito fantasiosa. Eu prefiro acreditar que se existir, eles vão ser mais ou menos ali. Mas você tem que pensar em física quântica. Se existem possibilidades, o universo é cheio de infinitas possibilidades. Como que você não pode aceitar um outro tipo de espécie? Não, ou tipo uma baratona gigante falando com você. Mas aí é esquisito, né? Mas eles também acham esquisito. Então, nossa, aquela Flávia é estranha, bem né? Tem estranha. Um nariz, tem duas orelhas. Vocês não têm noção da esquisitice. Então. Enfim. André, você crê que existe extraterrestre? Eu creio, não tem como não ter. 200 bilhões de estrelas, 100 bilhões de galáxias. E ninguém veio até agora. Então, eu acho que eles estão com medo. Tipo, nós? Não vamos. Mas a gente é bonzinho, cara. A gente é igual bêbado, a gente não faz nada. Mas aqui é periferia da galáxia, cara. Braço de Ouro é periferia, tipo... E agora eles são, então, preconceituosos, é isso? Então que nem venham. Sim, mas fica explodindo bomba atômica aqui, os caras não Mal vêm sabem mesmo. eles a comida boa que tem aqui na Terra, tem um entendeu? Praias feijãozinho, maravilhosas, arroz mas bom. não querem vir, não venham. Então não venham, tá tudo certo. A gente aguarda, quem sabe. Lá pela frente, um dia, quem sabe. Se for pousar lá na chácara, por favor, não estrague o gramado, tá? Vai mais pra lá um pouco. A gente vamos deixar tem o heliponto, vamos deixar um nave ponto? Põe um O de OVNI, ou uma plaquinha, né? Isso, descida oficial, sei lá. Abdução aqui. Abdução aqui. Não, abdução, que você vai ficar daí braba que os caras vão te chegar levar. num sabadão que tem Se feijoada. amanhã eu não vier, você já sabe. Você foi abduzido ou fizeram um contato? Se fizer contato, você vai? Depende. Não O pode. que eu ganho com isso? Tem corote? Only UFOs. Only UFOs. Boa. Imagina. Enfim. Então... Não, é que nem eu acredito que tem alguma coisa, porque é muito grande, né? 93 bilhões de anos-luz, cara. Eu acho que existe algo. Não sei se... Talvez a viagem é longa, cansativa imagina. também. Eles não vêm. Não tem. Eu já não viajaria, pelo amor de Deus. Tem leito? Leito. Só acordo na hora que chegar na viagem. Mas é legal. Estudar ufologia é muito interessante. Não, é muito legal, é muito legal. O Brasil tem pontos importantes aí de observação. Inclusive no Nordeste tem até várias cidades no Brasil que tem pontos de ufologia mesmo. Gente, mas deixa eu falar, queridos, não é porque eu falei que, não, mas pode vir, faz contato, a gente conversa. Sim, claro. Qualquer coisa eu aviso. Sim, pode vir conversar. Pode vir, não, eu adoraria, de verdade, assim, eu gostaria legal. muito. Mas você E já todo viu? mundo fala, eu nunca vi, André. Você viu algum OVNI na vida? Nunca. Eu fiquei olhando, mas não é. O máximo que eu vi, assim, foi os satélites do Musk lá. Tudo certinho, assim. Legal. Mas eu observo muito o céu, eu espero um dia. Eu vi, mas o meu era engraçado, bem rapidinho. Eu vi, mas o meu parecia uma antena de TV, só que preta, entendeu? No céu. Parecia Durante o dia? Não, à noite. À noite mesmo. Então, isso que eu achei estranho, porque tava uma noite clara, mas o troço era preto. E não era com luzes escuras, era preto. E eu era criança, não bebia naquela época. Não tinha coragem. Não tinha. Muito bem, se você tiver histórias aí sobre a vida extraterrestre, a gente pode até estender o assunto. Isso, né? é legal essa história. Compartilha com a gente. Não, é uma coisa que são horas e horas Dá e horas. pra ficar conversando aqui até. Muito tempo. Muito bom, André. Muito mais ETs lá no Quantum Docs. Isso, @Quantum Docs em todas as redes sociais. Tem no Spotify, tem no YouTube, siga lá a gente e vamos falar de ETs. E não esqueça, no dia 30 de junho, Sérgio Sacani vai estar aqui na Ópera de Arame falando sobre isso. Será que E vai estamos trazer sozinhos? os ETs de Varginha. E os ETzinhos de Varginha. Eu No acho que vai vidrinho? trazer. Não, ele podia ser no vidrinho, né? Mas eu acho que não, é só um... Ia ficar muito rei do gado, né? Ia ficar muito rei do gado, né? Eu já vi, né? Ia ficar estranho. Estranho. Então tá bom, tá gente. bom. Obrigado, gente. 27.2, valeu, Andrezinho. Muito mais lá no @Quantum Docs. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí.